Porém, ele me entregou também a missão de coordenar o Programa Estadual de Desburocratização. E dentro do Programa Estadual de Desburocratização, nós temos uma primeira grande missão. E aí, meu caro governador Requião, o Brasil foi colocado pelo Banco Mundial, fizeram um ranking das nações em termos de apoio ao empreendedorismo. E o Brasil foi classificado no 126º lugar, como uma nação de pouco apoio ao empreendedorismo, medido por 2 fatores. O primeiro, tempo de abertura e fechamento de empresa, que no Brasil é uma loucura. É uma loucura não o registro da empresa, o registro se faz até certo ponto rapidamente. É o problema do licenciamento posterior, porque aí você envolve problema do meio ambiente, você envolve problema do corpo de bombeiros, você envolve problema da vigilância sanitária, você envolve o problema no município da localização, do alvará de localização, e isto tudo é feito em separado, que leva a uma via sacra no processo de regularização, onde uma empresa está aberta, mas ela não está regularizada. E este tempo médio de regularização bateu 156 dias, um dos maiores do mundo. E o segundo fator de medição do Banco Mundial, que nos colocou nesta posição muito desfavorável em termos de apoio ao empreendedorismo, é exatamente o problema do grau da informalidade na economia. E a nossa economia gera uma informalidade absoluta, muito grande. E é sobre esse tema que eu vou concentrar a minha exposição. E foi aí que, então, eu coloquei como prioridade da ação do governo trabalhar em cima desses 2 pontos: tempo de abertura de empresa e diminuir o grau de informalidade. E aí, eu vou contar uma história que, por favor, vamos começar. Quem está operando o sistema? Vini? Então, o controle remoto aqui é assim, ó. Tá? Bom. E aí, a nossa fatia lá da nossa pizza organizacional, na verdade, a nossa secretaria ela trabalhou em cima de um tripé. E esse tripé é qualificação, é empregabilidade e empreendedorismo. E aí falaram, mas o que tem a ver o empreendedorismo dentro da Secretaria do Trabalho? Falei, bom, primeiro, o empreendedorismo cabe aqui sim, porque no Brasil, ou você é trabalhador, ou você é empregador. Na lei, você não tem o conceito do autoemprego, que é quem trabalha por conta própria. Por isso, que a legislação nossa, inclusive a trabalhista, que é uma legislação hoje muito ultrapassada, porque ela é da metade do século passado. E nós ainda mantemos os grilhões deste conceito capital e trabalho único e exclusivamente, nos esquecendo das formas outras da busca de trabalho também, mas que não esteja dentro do padrão empregador-trabalhador. Por isso, que quem não estiver dentro desta dualidade é um fora da lei. Não porque seja um fora da lei, é porque a lei é fora dele. Nós não temos uma lei para olhar essa realidade, nos escondemos. E essa realidade são 12 milhões de pessoas pelos último censo do IBGE. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, são 3.400.000 pessoas na informalidade, trabalhando por conta própria naquilo que nós chamamos autoemprego. 3.400.000 significa a população do Uruguai inteira, escondida dentro do estado de São Paulo. Sem renda comprovada, portanto, sem acesso a crédito, sem acesso ao crédito da casa própria, porque não tendo renda comprovada ele não tem condição, mas que, na verdade, ele se autossustenta e vive dentro do sistema econômico. Como atingi-lo? E aí, ainda como presidente da Associação Comercial de São Paulo, em 2005, eu passei
fizemos um projeto e eu fui com a cara e a coragem conversar com o presidente Lula, e aqui está o dia que isso aconteceu, dia 5 de maio de 2004. Levei ao presidente Lula a ideia da formalização destes mais de 10 milhões de empreendedores no Brasil, através de um sistema de extrema simplificação. Ele, quando recebeu o projeto, ficou entusiasmado, chamou imediatamente seu ministro da Economia, ministro da Fazenda, nosso amigo, o Palocci. O Palocci, como um ex-prefeito do interior de São Paulo, logo viu que aquilo era absolutamente verdadeiro, convocou o seu secretário de Política Econômica, que era o Marcos Lisboa, e aí nós começamos a trabalhar em cima de um projeto para poder criar esta figura, que fosse uma figura enquadrável dentro da legislação. Trabalhamos bastante e finalmente produzimos um projeto. Esse projeto foi ao Congresso Nacional. Mas quando ele chegou no Congresso Nacional, ele acabou ficando parado aí por conta dos festivais das medidas provisórias que hoje atrapalham tanto o andamento dos legislativos, e especialmente do Legislativo Federal. Ficou parado, e de repente veio a necessidade da regulamentação do dispositivo constitucional, do supersimples, de um grande trabalho que o SEBRAE fez de mobilização com o Paulo Okamoto sobre o supersimples. E aí o que acontece nos parlamentos? Pegaram aquele projeto, misturaram com o projeto do supersimples e nasceu o supersimples, e aí nascia a figura daquela criatura que ninguém sabia direito o que era, porque a lei dizia que existia uma nova categoria que não era só do micro e do pequeno, era o que nós chamamos de pré-empresa. Esta pré-empresa é aquele cidadão que fatura até R$3.000 por mês, que por uma empresa é pouco, mas para um cidadão que vive por conta própria é uma renda considerável, de autossustentabilidade desse cidadão. E aí o que aconteceu foi que, quando foi apresentado a ideia, ela não tinha nada de diferente do restante das obrigações acessórias para as demais categorias. E neste instante, então, nós começamos a trabalhar na ideia da regulamentação deste MEI, e tentávamos isso através do Comitê Gestor do Simples que foi criado. Quando chegamos no Comitê Gestor do Simples com ideias absolutamente novas de tirar totalmente a burocracia, nós esbarramos no problema legal, porque o Comitê Gestor disse: o que vocês querem é muito ousado, e essa ousadia não está prevista em lei. Precisa de outra lei complementar para regulamentar esse dispositivo. Porém, nós, para construirmos este projeto, e eu estou transmitindo para vocês a experiência, a vida dentro do seio do próprio Executivo, juntamente com a visão do Legislativo, que era a dificuldade de convencer a burocracia daquele problema da obrigação acessória. E aí nos colocamos a campo, vamos lá, partindo da ideia do pressuposto da iniciativa, que esse era um desejo da grande maioria, que outro pressuposto, o custo da formalização tinha que ser menor que o custo da informalidade. Porque se você vai propor a formalização e o cidadão fala: não, vai sair caro, eu vou ficar na informalidade, você tem que provar para ele que ele ser formal é mais barato do que ser informal. E aí alguém vai dizer: mas na informalidade ele não paga nada. No nosso país, quem vive fora da lei, para viver precisa pagar. Não paga oficialmente, mas para alguém ele paga. Aliás, uma das raízes do nosso processo de corrupção. Portanto, nós temos que simplificar, fazer uma senhora redução de custos para poder atraí-los para o processo. E aí, partimos de 4 princípios orientadores. Primeiro, para a nossa burocracia interna e a burocracia dos municípios.